Vocês já se sentiram divididos? Divididos entre a busca por uma vida próspera, repleta de realizações e segurança material, e os profundos anseios de sua alma por um propósito maior, por uma conexão com o divino? Quantos de vocês acreditaram, talvez por muito tempo, que esses dois caminhos eram mutuamente exclusivos? Que para servir a Deus seria preciso renunciar à abundância? Ou que para alcançar a riqueza teriam que negligenciar os valores espirituais? Eu, Napoleon Hill, dediquei uma vida inteira a decifrar os códigos da mente humana, a investigar as leis que governam o sucesso e a realização. Percorri os corredores da história, conversei com os gigantes da indústria, analisei os triunfos e as derrotas, e condensei esses aprendizados em princípios que transformaram milhões de vidas através de obras como Pense e Enriqueça. Acreditei ter chegado ao âmago da ciência da realização pessoal. Mas devo confessar-lhes algo que, com o passar dos anos e com uma observação ainda mais atenta dos padrões universais, tornou-se para mim uma revelação estarrecedora, uma verdade tão luminosa que redefine tudo o que ensinei e tudo o que vocês aprenderam sobre sucesso. Descobri que os princípios que levam à riqueza e à plenitude, quando verdadeiramente compreendidos, não apenas coexistem com as mais profundas verdades espirituais, mas são, de fato, potencializados e santificados por elas. Hoje, eu os convido para uma jornada que transcende tudo o que já exploramos. Uma jornada ao coração do que chamo Enriqueça Biblicamente. Sim, preparem-se, pois o que estou prestes a compartilhar não é uma mera teoria, mas uma fórmula testada pelo tempo. Uma sinergia poderosa entre a sabedoria divina das Escrituras Sagradas e as estratégias mais eficazes para a conquista material e mental. Este não é um chamado à teologia da prosperidade superficial, nem um convite à ganância disfarçada de fé. Longe disso. É uma imersão profunda em como alinhar seu desejo ardente com um propósito divino, como transformar sua fé em uma força cósmica que move não apenas sua mente, mas também a mão da providência. É sobre como utilizar a autossugestão para gravar em seu subconsciente não apenas seus objetivos, mas as promessas eternas de Deus. Muitos buscam a prosperidade e encontram um vazio. Muitos buscam a Deus e temem a escassez. Eu lhes digo, essa dicotomia é uma ilusão. E nesta nossa jornada, provarei isso a vocês, não com dogmas, mas com princípios práticos e aplicáveis. Estão prontos para descobrir como o planejamento organizado se torna invencível quando guiado pela sabedoria que vem do alto? Como a persistência diante das derrotas temporárias ganha um novo fôlego quando alimentada pela força espiritual? Como a sua mente mestra pode ser elevada a um nível de poder e discernimento sem precedentes quando seus membros compartilham não apenas objetivos comuns, mas uma fé comum? O que lhes ofereço hoje é um roteiro, um mapa detalhado, com passos precisos e completos, para construir não apenas riqueza financeira, mas uma vida de abundância integral. Uma vida onde sua prosperidade material serve a um propósito celestial, onde sua mente está em paz, seu espírito está exultante e seu legado ecoa pela eternidade. Nós vamos dissecar, ponto por ponto, a fundação inabalável. Desvendaremos o que a Bíblia realmente ensina sobre riqueza, mordomia, trabalho e generosidade, desfazendo mitos e revelando a permissão divina para prosperar. A arquitetura mental do sucesso. Revisitaremos os pilares da minha filosofia: desejo, fé, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado, decisão, persistência e a mente mestra. E os prepararemos para uma nova dimensão. A sinergia explosiva. Este é o coração da nossa exploração. Mostrarei, de forma clara e didática, como cada um desses princípios de sucesso pessoal é radicalmente potencializado quando unido à sabedoria e ao poder das Escrituras. É aqui que a mágica acontece, onde o natural encontra o sobrenatural. O mindset da abundância bíblica. Aprenderemos a cultivar uma mentalidade de prosperidade que não se baseia na sorte ou na escassez, mas na confiança inabalável na provisão divina,
e na lei da gratidão. A riqueza que transcende. Finalmente, elevaremos nossa visão para compreender a riqueza em sua totalidade: espiritual, mental, relacional e material. E como construir um legado que verdadeiramente glorifique o Criador e sirva à humanidade. Esta não é uma palestra comum. É um convite à transformação. Se você está cansado de fórmulas vazias, se anseia por um sucesso que tenha significado, que alimente sua alma tanto quanto seu bolso e que esteja em perfeita harmonia com seus valores mais profundos, então você está no lugar certo, na hora certa. Prepare sua mente. Abra seu coração, pois as verdades que compartilharemos têm o poder de redesenhar seu futuro. Estão prontos para desafiar o status quo, para romper com as limitações autoimpostas e para embarcar na mais gratificante de todas as jornadas, a jornada para enriquecer biblicamente? Se a resposta for um retumbante sim, os segredos da prosperidade divina e humana, combinadas como nunca antes. Avante! Muito bem! Com suas mentes abertas e seus corações receptivos, vamos mergulhar no primeiro pilar fundamental da nossa jornada: a fundação inabalável, a riqueza à luz da Bíblia. Antes que possamos construir qualquer arranha-céu de realizações, precisamos de um alicerce de rocha sólida. E esse alicerce, meus amigos, é a compreensão correta do que as Escrituras Sagradas, essa biblioteca de sabedoria milenar, realmente nos ensinam sobre a prosperidade e a riqueza. Permitam-me, Napoleon Hill, guiá-los através desta paisagem, revelando verdades que podem ter sido obscurecidas por interpretações equivocadas ou por uma compreensão incompleta. O ponto de partida de toda riqueza, quer saibamos ou não, quer reconheçamos ou não, é a fonte primordial de todo o poder e provisão. A Bíblia é inequívoca ao afirmar em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18: Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Meditem profundamente sobre estas palavras. A força, a inteligência, a criatividade, os talentos natos, as oportunidades que surgem em seu caminho, tudo, absolutamente tudo, emana dessa inteligência infinita, desse Criador a quem chamamos Deus. Reconhecer essa verdade não é um ato de diminuição pessoal, mas sim de alinhamento com a maior fonte de poder do universo. É o primeiro passo para desbloquear um fluxo de abundância que vocês jamais sonharam ser possível. Agora, dissipemos um mito persistente: a ideia de que a fé genuína e a pobreza são sinônimos. Isso é um equívoco que tem paralisado o potencial de incontáveis indivíduos. A Bíblia, quando lida em seu contexto completo, não condena a riqueza em si, mas sim o mau uso dela, a idolatria do dinheiro e a negligência dos princípios divinos em sua aquisição e administração. Pensem na célebre parábola dos talentos, narrada em Mateus capítulo 25. Aquele servo que recebeu 5 talentos e os multiplicou para 10, e o que recebeu 2 e os transformou em 4, foram ambos elogiados pelo seu senhor com as palavras: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. O que foi repreendido? Aquele que, por medo e inação, enterrou seu talento. Isso nos revela um princípio crucial. A riqueza, na perspectiva divina, é uma ferramenta e uma responsabilidade. Somos chamados a ser mordomos fiéis dos recursos, dons e oportunidades que nos são confiados. Deus não apenas permite a prosperidade, Ele espera que multipliquemos, que cresçamos, que usemos o que Ele nos dá para prover com dignidade para nossas famílias, para abençoar aqueles ao nosso redor, para fomentar o bem na sociedade e, crucialmente, para expandir os propósitos do seu reino na terra. A riqueza, assim compreendida, torna-se um instrumento de bênção, não de cobiça. Contudo, como um investigador da natureza humana e das leis do sucesso, devo ressaltar que as Escrituras também nos apresentam advertências solenes, que são como placas de sinalização em nossa estrada para a prosperidade. E ignorá-las é cortejar o desastre. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim que o amor ao dinheiro
é a raiz de toda a sorte de males. É a afeição desordenada, a obsessão que coloca o material acima do espiritual, que corrompe. Provérbios 11:28 nos adverte: quem confia nas suas riquezas cairá. A confiança deve estar no provedor, não na provisão. Jesus mesmo nos ensinou, em Mateus 6:24, que ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas, Mamon. O dinheiro deve ser nosso servo, jamais nosso senhor. Com esta compreensão equilibrada, podemos agora extrair os princípios bíblicos ativos para a prosperidade. São estas as ações, as atitudes, as leis espirituais que, quando praticadas com sinceridade e diligência, pavimentam o caminho para uma abundância duradoura e significativa. O princípio do trabalho diligente e da excelência honesta. O livro de Provérbios é um manual de sabedoria prática sobre este tema. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que corre atrás de palavras vãs é falto de senso. Provérbios 12:11. E ainda, a mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Provérbios 12:24. Meus estudos sempre confirmaram que não há atalhos para o sucesso sólido. Esforço focado, habilidade aprimorada e integridade inabalável são leis universais que a Bíblia proclama com clareza. A preguiça, a procrastinação e a desonestidade são inimigas diretas da prosperidade que Deus aprova. O princípio da generosidade estratégica e da liberalidade confiante. Este é um dos segredos mais mal compreendidos e, ainda assim, um dos mais poderosos. Jesus ensinou em Lucas 6:38: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Isso não é uma barganha mística, mas uma lei espiritual de semeadura e colheita. A generosidade quebra o ciclo do egoísmo e abre canais para que a inteligência infinita opere em nosso favor. No Antigo Testamento, em Malaquias 3:10, encontramos o desafio divino. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O dízimo e as ofertas praticados com um coração de fé e gratidão, não como uma obrigação pesada, mas como um reconhecimento da soberania de Deus e um investimento em seus propósitos, são chaves que destravam portas de provisão que a lógica humana sozinha não pode explicar. É uma forma de dar valor no reino espiritual que reverbera no material. O princípio da sabedoria aplicada e do planejamento prudente. A impulsividade e a falta de planejamento são inimigas da construção de riqueza. Provérbios 21:5 nos alerta: os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a pobreza. Como sempre ensinei, a definição de metas claras e o planejamento organizado são essenciais. A Bíblia nos exorta a buscar sabedoria acima de tudo, Provérbios 4:7, e a aplicá-la em nossas decisões financeiras. Isso significa buscar conselho, educar-se financeiramente e tomar decisões calculadas, sempre sob a luz da oração e da direção divina. O princípio do contentamento ativo e da gratidão contínua. O apóstolo Paulo compartilhou um segredo poderoso em Filipenses 4, versículos 11 a 13, quando disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Este contentamento não é passividade ou resignação, mas uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. É uma confiança de que, mesmo enquanto você trabalha diligentemente por seus objetivos, Deus está no controle e sua alegria não está atrelada apenas ao resultado final. Combinado a isso, a gratidão é uma força magnética. Quanto mais você agradece, mais motivos para agradecer surgem. A gratidão alinha sua vibração mental com a abundância, um princípio que minhas pesquisas sobre a mente humana sempre confirmaram. O princípio da prioridade suprema, buscar o reino em primeiro lugar. Talvez este seja o mais transformador de todos os princípios.
Jesus Cristo, em Mateus 6,33, nos deu a chave mestra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando o seu propósito principal definido é alinhar sua vida, seus negócios, suas finanças com os propósitos eternos de Deus, quando você busca viver segundo os seus princípios de justiça, amor e serviço, então as necessidades materiais e até mesmo a abundância fluem como uma consequência natural, como um acréscimo divino. Sua ambição maior se torna servir ao plano maior, e ao fazê-lo, você se posiciona para receber tudo o que é necessário para cumprir essa missão. Estes, meus amigos, são os alicerces, uma fundação bíblica sólida sobre a qual podemos agora começar a construir, usando as ferramentas da mente e da ação que a vida e minhas investigações me ensinaram. Compreendam bem estes princípios, pois eles são o solo fértil onde as sementes do sucesso, que exploraremos a seguir com a minha filosofia, irão germinar e produzir frutos 100 por 1. Com essa base sólida de compreensão bíblica estabelecida, esse alicerce espiritual que define a verdadeira fonte e o propósito da prosperidade, estamos agora prontos para erguer a estrutura, a arquitetura mental e prática que permitirá a materialização de seus nobres objetivos. Adentremos, pois, na parte 2, a arquitetura do sucesso, os pilares de Napoleon Hill. Ao longo de mais de 2 décadas de pesquisa minuciosa, dedicadas a entender por que alguns poucos alcançam o sucesso notável, enquanto a maioria se debate na mediocridade ou no fracasso, identifiquei 13 princípios fundamentais. São estes os tijolos, as vigas, os componentes essenciais com os quais toda grande fortuna e toda realização significativa são construídas. Estes são os princípios que detalhei em Pense e Enriqueça, e que hoje lhes apresento como a contraparte prática e mental à fundação espiritual que acabamos de explorar. O desejo ardente, Burning Desire. Este, como sempre enfatizei, é o ponto de partida de toda e qualquer conquista. Não me refiro a um simples querer, a uma esperança passageira. Falo de um desejo que consome, que pulsa, que se torna uma ideia fixa, uma obsessão construtiva que domina seus pensamentos e suas ações. Sem um desejo ardente, claro e definido por um objetivo específico, sua energia mental se dissipa. É o motor que impulsiona toda a máquina do sucesso. Pergunte a si mesmo: o que você deseja com tanta intensidade que estaria disposto a apostar todo o seu futuro em sua realização? Essa é a qualidade do desejo que transforma sonhos em realidade. A fé, faith. A fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. É o químico-chefe da mente. Quando a fé é misturada ao pensamento, o subconsciente capta instantaneamente a vibração, traduzindo-a em seu equivalente espiritual e transmitindo-a à inteligência infinita, como no caso da oração. A fé no contexto da realização é a convicção absoluta, antes de qualquer evidência tangível, de que você pode e irá alcançar seu desejo ardente. É um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas ao subconsciente, através do princípio da autossugestão. É a substância que remove o medo e a dúvida, os maiores inimigos do sucesso. A autossugestão, autosuggestion. Este é o meio pelo qual um indivíduo pode alimentar voluntariamente seu subconsciente com pensamentos de natureza criativa ou negligenciar essa alimentação, permitindo que pensamentos de natureza destrutiva se infiltrem. É a agência de comunicação entre a parte da mente, onde o pensamento consciente ocorre, e aquela que serve como sede da ação para o subconsciente. Através de declarações repetidas, carregadas de emoção e fé, você pode efetivamente dar ordens ao seu subconsciente para que ele trabalhe incansavelmente na materialização dos seus desejos. É a ferramenta que transforma a vontade em crença internalizada. O conhecimento especializado, the specialized knowledge. O conhecimento geral, por mais vasto que seja, não é muito útil na acumulação de riqueza. É o conhecimento especializado, organizado e inteligentemente dirigido, através de planos práticos de ação, para um fim definido que atrai o sucesso.
Não é necessário que você possua todo esse conhecimento em sua própria mente. Pode adquiri-lo através da sua aliança de mente mestra. O importante é saber onde obter o conhecimento necessário e como organizá-lo em um plano de ação definido. A aprendizagem contínua em sua área de atuação é um pré-requisito para quem deseja se destacar. A imaginação, imagination. A imaginação é literalmente a oficina onde todos os planos criados pelo homem são moldados. O impulso, o desejo, recebe forma, feitio e ação através do auxílio da faculdade imaginativa da mente. Distingo duas formas de imaginação. A imaginação sintética, que opera com experiências, educação e observações passadas, rearranjando-as em novas combinações. E a imaginação criativa, que através do sexto sentido, tem comunicação direta com a inteligência infinita, sendo a fonte de inspiração, intuição e novas ideias. Ambas são cruciais para transformar o intangível desejo em planos tangíveis. O planejamento organizado, organized planning. Este é o estágio onde seu desejo ardente, agora cristalizado pela fé e moldado pela imaginação, é convertido em um plano de ação definido e prático. Nenhum indivíduo tem conhecimento ou experiência suficientes para assegurar o sucesso na acumulação de grande riqueza sem a cooperação de outras pessoas. Seu plano deve ser o resultado de um esforço conjunto com os membros de sua aliança de mente mestra. Deve ser minucioso, contemplando todos os passos necessários, e flexível o suficiente para se adaptar às circunstâncias imprevistas. Lembrem-se, um objetivo sem um plano é apenas um sonho passageiro. A decisão, decision. A análise de centenas de pessoas que acumularam fortunas revelou o fato de que cada uma delas tinha o hábito de tomar decisões prontamente e de mudá-las, se e quando necessário, lentamente. Aqueles que fracassam, invariavelmente, têm o hábito de tomar decisões, se é que as tomam, muito lentamente, e de mudá-las rápida e frequentemente. A indecisão e a procrastinação são irmãs gêmeas. A capacidade de dizer sim ou não, com firmeza, baseada em seu propósito definido e em seu planejamento, é uma característica distintiva dos líderes e realizadores. A persistência, persistence. A persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. É a força de vontade sustentada, o esforço contínuo necessário para induzir a fé. A persistência é baseada em um desejo ardente, autoconfiança, planos organizados e conhecimento preciso. A maioria das pessoas está pronta para jogar fora seus objetivos e propósitos ao primeiro sinal de oposição ou derrota temporária. Poucos continuam, apesar de todos os obstáculos, até atingirem seu objetivo. A persistência é a garantia de que seu objetivo será finalmente alcançado. Sem ela, você estará derrotado antes mesmo de começar. O poder da mente mestra, mastermind. Nenhum indivíduo pode ter grande poder sem se valer da mente mestra. Este princípio consiste na coordenação de conhecimento e esforço, em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas, para a realização de um propósito definido. As forças sinérgicas criadas por uma aliança de mentes trabalhando em uníssono são muito maiores do que a soma das forças individuais. Escolha os membros de sua mente mestra com cuidado, garantindo harmonia e um propósito comum. Estes são os pilares, a arquitetura que eu, Napoleon Hill, identifiquei como essenciais para a construção de qualquer empreendimento de sucesso. Cada um deles é poderoso por si só, mas é na sua aplicação conjunta e coordenada que reside o seu verdadeiro poder multiplicador. Agora, com a fundação espiritual da Bíblia firmemente estabelecida e a arquitetura mental e prática dos meus princípios claramente delineada, estamos prestes a testemunhar a construção mais magnífica de todas, a união dessas duas forças. Na próxima etapa, exploraremos como essa fusão não apenas é possível, mas como ela cria uma sinergia explosiva, capaz de levá-los a um nível de realização e propósito que transcende o meramente material e toque o divino. Preparem-se para o próximo passo em nossa jornada para enriquecer biblicamente. Magnífico!
Com a fundação divina solidamente assentada e a arquitetura do sucesso pessoal claramente delineada, chegamos ao momento da alquimia, da fusão que transforma o chumbo das limitações humanas no ouro da realização ilimitada. Adentremos agora com mentes e corações expectantes na parte 3, a sinergia explosiva, unindo a palavra de Deus e a filosofia de Napoleon Hill. Aqui, meus amigos, é onde a jornada enriqueça biblicamente, transcende a mera soma de suas partes. Não estamos apenas colocando duas colunas de sabedoria lado a lado, estamos entrelaçando-as, permitindo que a corrente viva da fé divina flua através dos canais da ação estratégica, criando uma força sinérgica de poder incalculável. Como eu, Napoleon Hill, passei a compreender, os princípios que governam o sucesso não são invenções humanas, mas reflexos de leis universais estabelecidas pela inteligência infinita, pelo próprio Criador. E quando alinhamos conscientemente nossas ações com essas leis divinas, os resultados são exponencialmente maiores. Permitam-me demonstrar, princípio por princípio, como essa fusão opera maravilhas. O desejo ardente, ungido por um propósito divino. Como lhes disse, o desejo ardente é o ponto de ignição. Mas o que acontece quando esse desejo, essa força motriz, é consagrado a um propósito que vai além do ganho pessoal? A Bíblia nos exorta em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando você toma o seu desejo ardente por prosperidade, por realização, e o submete a Deus em oração, perguntando: Senhor, como este meu desejo pode servir aos teus propósitos? Como posso te glorificar através desta busca? Este algo extraordinário acontece. Seu desejo é purificado de egoísmo, é imbuído de uma nobreza e de uma paixão que vem do alto. Seu porquê se torna tão poderoso que nenhum obstáculo, nenhuma derrota temporária poderá detê-lo. É a diferença entre uma fogueira e um incêndio florestal divinamente direcionado. A fé de Napoleon Hill, potencializada pela fé em Deus. A fé, como eu a concebi, é um estado mental que deve ser cultivado, uma ponte para o subconsciente. É a crença na sua capacidade de alcançar. Agora imagine essa fé, já poderosa, sendo ancorada na rocha eterna, na fé no Deus Todo-Poderoso. Efésios 3:20 nos assegura que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando sua fé em si mesmo e nos princípios do sucesso se funde com uma fé inabalável na bondade, no poder e nas promessas de Deus, você não está mais limitado pela sua própria força. Filipenses 4:13 torna-se sua realidade vivida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sua autoconfiança se transforma em uma Deus-confiança que desafia o impossível. A autossugestão, alinhada com a meditação na palavra viva. A autossugestão é a ferramenta pela qual você imprime seus objetivos em sua mente subconsciente. Mas e se, em vez de apenas repetir afirmações que você mesmo criou, você passasse a alimentar seu subconsciente com as verdades eternas e as promessas infalíveis contidas na Bíblia? Josué 1:8 nos dá a chave. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás. Declarar as promessas de provisão, de sabedoria, de força, de vitória que Deus faz aos seus filhos, isso é autossugestão elevada à sua máxima potência. Sua mente é renovada e reprogramada pela verdade divina, e seus frutos serão extraordinários. O conhecimento especializado, buscado com a sabedoria divina. A necessidade de conhecimento especializado é inegável, mas como adquirir o conhecimento certo e como aplicá-lo da maneira certa? Tiago 1:5 nos oferece a solução. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Sim, busquem a excelência, estudem, aprendam com os melhores, como sempre ensinei.
mas façam-no em constante diálogo com Deus, pedindo a Ele sabedoria para discernir, entendimento para aplicar e direção para escolher os caminhos do conhecimento que verdadeiramente os levarão ao seu propósito definido, de forma ética e eficaz. A imaginação criativa é iluminada pela inspiração do Espírito Santo. Sua imaginação é a oficina da alma. A imaginação criativa, em particular, é sua antena para novas ideias, para soluções inovadoras. Eu a descrevi como uma conexão com a inteligência infinita. Na perspectiva bíblica, essa inteligência infinita tem um nome e uma personalidade. É o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Guia, aquele que nos conduz a toda a verdade e nos revela as coisas que hão de vir. Provérbios 3, 5-6 nos aconselha: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ao submeter sua faculdade imaginativa à inspiração divina, você receberá downloads celestiais, ideias e estratégias que a lógica humana sozinha jamais poderia conceber. O planejamento organizado, submetido à soberana vontade de Deus. Seus planos, por mais meticulosos e bem elaborados que sejam, ganham uma nova dimensão de poder e resiliência quando são desenvolvidos em parceria com Deus. Provérbios 16:3 declara: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. E o versículo 9 do mesmo capítulo complementa: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Portanto, planejem com diligência, como sempre lhes ensinei, estabeleçam seus objetivos com clareza, tracem suas estratégias. Mas em cada etapa, apresentem seus planos a Deus em oração. Busquem sua aprovação, estejam abertos e dispostos a fazer os ajustes que Ele indicar. Um plano que tem o selo da aprovação divina é um plano destinado ao sucesso. A decisão firme alicerçada no discernimento espiritual. A capacidade de tomar decisões rápidas e firmes é uma marca dos grandes realizadores. Mas, e se essas decisões puderem ser informadas não apenas pela lógica e pela experiência, mas pelo discernimento que vem do Espírito de Deus? A Bíblia nos incentiva a buscar conselho. Provérbios 15:22 afirma: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Antes de tomar decisões cruciais, especialmente aquelas com grandes implicações, aquietem-se, orem, busquem a face de Deus, consultem sua palavra e, se necessário, procurem o conselho de homens e mulheres de Deus, sábios e experientes. Uma decisão tomada com o respaldo da sabedoria divina tem uma força e uma precisão incomparáveis. A persistência invencível, fortalecida pelo poder divino. A persistência, essa qualidade de aço que separa os vencedores dos que desistem, é fundamental. Mas a jornada do sucesso é árdua e haverá momentos em que sua força de vontade humana parecerá vacilar. É nesses momentos que a conexão divina se torna seu diferencial absoluto. Isaías 40, versículos 29-31, é uma promessa poderosa. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sua persistência deixa de ser mera teimosia e se transforma em uma perseverança santa, sustentada pela graça e pelo poder inesgotável de Deus. A mente mestra, Mastermind, elevada à comunhão e ao conselho cristão. O princípio da mente mestra, a aliança harmoniosa de duas ou mais mentes para um propósito definido, é um dos segredos mais profundos do sucesso. Agora, imagine essa aliança formada por indivíduos que não apenas compartilham objetivos e conhecimentos, mas que também compartilham uma fé comum em Jesus Cristo, que oram juntos, que se submetem à sabedoria das Escrituras e que buscam a direção do Espírito Santo. Mateus 18:20 nos diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uma mente mestra centrada em Cristo não é apenas uma aliança estratégica, é um concílio de poder espiritual,
capaz de mover montanhas e realizar proezas para o reino de Deus e para o bem comum. O serviço e o valor agregado, como expressão prática do amor ao próximo. Sempre ensinei que a chave para a riqueza duradoura é prestar um serviço útil, oferecer mais valor do que se espera receber. A milha extra é um investimento seguro. A Bíblia, em sua essência mais profunda, nos chama a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37 a 39. E como se expressa esse amor na prática, no mundo dos negócios, na sua carreira? Servindo. Gálatas 5, 13 a 14 nos instrui. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando o seu trabalho, seu produto, seu serviço é executado com excelência, com o genuíno desejo de abençoar, de solucionar problemas, de agregar valor real à vida das pessoas, você está, na prática, amando seu próximo. E o universo, sob as leis de Deus, recompensa abundantemente tal atitude. Vejam, meus amigos, não é maravilhoso? Não é estimulante perceber como os princípios da realização pessoal, quando iluminados pela verdade divina, ganham uma nova profundidade, um novo poder, um novo propósito? Esta é a sinergia explosiva da qual lhes falei. É a união do pragmatismo com a espiritualidade, da estratégia com a unção, do esforço humano com a graça divina. Mas para que essa sinergia se manifeste plenamente em suas vidas, precisamos cultivar o terreno mental adequado. Precisamos desenvolver o que chamo de mindset da abundância bíblica. E é sobre isso que falaremos em nossa próxima etapa. Continuem comigo nesta jornada transformadora. Excelente! Tendo desvendado a poderosa sinergia entre os princípios divinos e as estratégias de realização pessoal, compreendemos que a mera aplicação mecânica de técnicas, por mais eficazes que sejam, não é suficiente. É imperativo que o solo da sua mente seja fértil, receptivo e alinhado com a verdade da abundância. Adentremos, portanto, com foco e determinação na parte 4, cultivando o solo da mente, o mindset da abundância bíblica. Como sempre afirmei e como a própria sabedoria antiga contida nas Escrituras ecoa, porque como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. A sua mentalidade, o seu estado interior de consciência, precede e, em grande medida, determina a sua realidade exterior. Vocês não podem esperar colher uma safra de prosperidade se o solo da sua mente estiver semeado com as ervas daninhas da dúvida, do medo e da escassez. Para enriquecer biblicamente, é vital que vocês cultivem ativamente um mindset de abundância, um que esteja profundamente enraizado na fé inabalável e na gratidão perene. Observem ao seu redor. Muitos indivíduos vivem acorrentados por uma mentalidade de escassez. Seus pensamentos são dominados pelo não tenho o suficiente, pelo medo da perda, pela crença limitante de que os recursos são finitos e que o sucesso de um implica necessariamente na falha de outro. Essa é uma prisão mental, meus amigos, que sufoca o potencial e repele a prosperidade. Agora, contrastem isso com a perspectiva que a Bíblia nos oferece. Ela nos revela um Deus que não é um contabilista mesquinho, mas um criador de generosidade infinita. Ele é o dono de toda a prata e todo o ouro. Ageu 2:8. Ele é aquele que multiplicou alguns pães e peixes para alimentar uma multidão faminta, que proveu o maná no deserto por 40 anos, que fez o azeite da viúva de Sarepta fluir incessantemente. As Escrituras estão repletas de demonstrações de que nosso Deus é um Deus de superabundância, de provisão que excede todas as nossas expectativas. Este não é um pensamento fantasioso. É um princípio fundamental do universo que ele criou. A minha filosofia sempre enfatizou a importância de focar deliberadamente seus pensamentos naquilo que vocês desejam alcançar e não naquilo que temem. A energia flui para onde a atenção vai. Se sua mente está constantemente remoendo a falta, a dívida, a dificuldade, é isso que vocês atrairão e amplificarão em suas vidas.
A Bíblia, de forma complementar, nos conclama a não andar ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. E a meditar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Filipenses 4:8. Ao alinhar seus pensamentos com a verdade da provisão divina e com a visão de seus objetivos já alcançados em Deus, vocês criam um campo magnético para a abundância. Um dos catalisadores mais potentes para cultivar esse mindset de abundância é o poder da gratidão contínua. Eu, Napoleon Hill, sempre reconheci o valor de uma atitude mental positiva, e a gratidão é seu componente mais vital. A Bíblia eleva isso a um mandamento e a uma promessa. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão não é apenas uma emoção agradável, é uma lei espiritual dinâmica. Quando vocês agradecem sinceramente pelas bênçãos que já possuem, por menores que pareçam, vocês abrem as comportas para receberem ainda mais. A gratidão desloca o foco da falta para a plenitude, da queixa para o louvor, e essa mudança vibracional em sua mente atrai mais daquilo pelo qual vocês são gratos. É um multiplicador divino. Além da gratidão, é essencial desenvolver uma confiança inabalável na provisão divina. Isso vai além do mero pensamento positivo. É um mergulho profundo na fé. É a convicção internalizada de que, ao buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como nos instrui Mateus 6:33, todas as outras coisas necessárias para uma vida plena e para o cumprimento do seu propósito lhe serão acrescentadas. Essa confiança liberta vocês da ansiedade paralisante e lhes dá a ousadia para agir em direção aos seus sonhos, sabendo que a inteligência infinita, o próprio Deus, é a sua fonte inesgotável de suprimento. Como cultivar ativamente esse mindset? Através da substituição consciente e deliberada de pensamentos destrutivos por verdades construtivas. Quando a dúvida bater à sua porta, combatam-na com as promessas da palavra de Deus. Quando o medo da escassez tentar se instalar, declarem a fidelidade e a abundância do seu provedor. Este é o princípio da autossugestão, como lhes ensinei, agora supercarregado pela verdade bíblica. Criem afirmações de fé baseadas nas Escrituras e repitam-nas com convicção até que se tornem parte integrante do seu subconsciente. E, finalmente, internalizem profundamente a sua identidade de filho ou filha do Rei dos Reis. As Escrituras nos asseguram que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Imaginem o que isso significa. Vocês não são órfãos lutando por migalhas. São príncipes e princesas do Altíssimo, com acesso aos tesouros do seu reino. Deus tem prazer em abençoar seus filhos que andam em seus caminhos e buscam sua glória. Essa consciência de sua identidade divina lhes confere um senso de valor, de merecimento, pela graça e uma expectativa positiva que são fundamentais para atrair e administrar a riqueza biblicamente. Compreendam, meus amigos. O seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Cultivar este mindset de abundância bíblica não é uma opção. É um requisito para quem deseja enriquecer biblicamente de forma plena e duradoura. É preparar o terreno para que as sementes da sinergia, que já discutimos, possam florescer abundantemente. Agora que entendemos a fundação, a arquitetura, a sinergia e o mindset, estamos prontos para contemplar o edifício completo, a riqueza em sua expressão mais nobre e integral, e o legado que ela nos permite construir. Sigam comigo, pois a visão está prestes a se completar. Perfeitamente. Tendo cultivado o solo fértil de uma mentalidade de abundância bíblica, onde a fé floresce e a gratidão se multiplica, estamos agora preparados para contemplar o pináculo da nossa jornada, a expressão mais sublime do que significa enriquecer biblicamente. Vamos juntos elevar nossa visão para a parte 5. A riqueza integral e o legado. Propósito eterno. Meus amigos, se a minha longa jornada de investigação sobre os segredos do sucesso me ensinou algo,
foi que a mera acumulação de bens materiais, desprovida de um propósito maior, pode, no final das contas, revelar-se um tesouro vazio, uma concha brilhante sem a pérola. A filosofia enriqueça biblicamente não vos chama a uma busca frenética por cifras e posses como um fim em si mesmas. Oh, não! Ela vos convida a almejar e a construir uma riqueza integral, uma prosperidade que permeia todas as facetas do vosso ser e que ecoa pela eternidade. O apóstolo João, em sua terceira epístola, capítulo 1, versículo 2, expressou um desejo que reflete o coração do próprio Criador para conosco. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Prestem atenção a esta tríade: bem-estar em todas as coisas, saúde física e, crucialmente, uma alma próspera. Esta é a verdadeira medida da riqueza que Deus planeja para aqueles que o buscam e alinham suas vidas aos seus princípios. Permitam-me, Napoleon Hill, delinear os componentes desta riqueza integral que vocês são chamados a construir. A riqueza espiritual. Este é o fundamento de tudo. Um relacionamento vibrante, íntimo e crescente com a inteligência infinita, com Deus. É a paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às tempestades da vida. É a alegria que não depende das circunstâncias. É a certeza de ser amado, guiado e fortalecido pelo Espírito Santo. Sem esta riqueza interior, toda prosperidade exterior corre o risco de se tornar um fardo ou uma vaidade. A riqueza mental e emocional. Uma mente renovada pela palavra de Deus e pelos princípios do pensamento positivo. A sabedoria para tomar decisões acertadas. O entendimento para navegar as complexidades da vida. A resiliência para se levantar após cada derrota temporária mais forte do que antes. É a liberdade do medo, da ansiedade, da amargura. É cultivar uma atitude mental positiva que não é mera autoajuda, mas que é sustentada por uma fé inabalável no Deus que controla todas as coisas. A riqueza relacional. De que valem todos os tesouros do mundo se não há com quem compartilhá-los em amor e harmonia? A riqueza integral inclui laços familiares fortes e saudáveis, amizades que edificam, encorajam e desafiam para o crescimento. Uma comunidade de fé, a sua mente mestra espiritual, que oferece apoio, conselho e a alegria da comunhão. Estes são tesouros que o dinheiro não pode comprar, mas que uma vida próspera e equilibrada pode certamente nutrir. A riqueza de propósito e contribuição. Cada um de vocês nasceu com um propósito principal definido, uma missão única a cumprir neste mundo. A verdadeira riqueza reside em descobrir esse propósito e em dedicar seus dons, talentos e, sim, seus recursos materiais para realizá-lo. É viver uma vida de significado, fazendo a diferença, servindo a humanidade e contribuindo para o avanço do reino de Deus. Como sempre ensinei, aqueles que prestam o maior serviço são os que colhem as maiores recompensas. E isso inclui a recompensa de uma alma satisfeita. E sim, a riqueza material como ferramenta divina. Dentro desta visão integral, a prosperidade financeira encontra seu devido lugar. Ela deixa de ser o objetivo principal e se torna uma ferramenta poderosa, um recurso abençoado para prover com dignidade e abundância para sua família, investir em seu crescimento pessoal e espiritual, semear generosamente na vida de outros e em causas nobres, financiar a expansão do Evangelho e dos propósitos de Deus na terra. O dinheiro nas mãos de um mordomo fiel e com um coração alinhado a Deus torna-se um canal de bênçãos incontáveis. Com esta compreensão da riqueza integral, nossa perspectiva se desloca da mera aquisição para a construção de um legado que perdura. Meus amigos, a vida é fugaz. As riquezas materiais, se não forem investidas com sabedoria e propósito, podem se dissipar como a névoa da manhã. Mas o legado de uma vida vivida em fé, amor, serviço e integridade, esse é um tesouro que nem a traça, nem a ferrugem consomem, e que os ladrões não podem roubar. Quando vocês enriquecem biblicamente, cada conquista, cada recurso adquirido, cada vida tocada se torna parte de um testemunho vivo do poder,
da bondade e da fidelidade de Deus. Vocês não estão apenas construindo para esta vida, estão investindo na eternidade. Estão deixando um rastro de luz que inspirará seus filhos, seus netos e as gerações futuras a também buscarem essa vida de plenitude e propósito em Deus. Este é o tipo de marca que eu, Napoleon Hill, reconheço como o ápice da realização humana. O objetivo final de toda essa jornada, o propósito principal, definido que deve guiar cada passo para enriquecer biblicamente, não é a autoglorificação, nem o acúmulo egoísta. É, em última análise, glorificar o Criador e servir a humanidade de acordo com os seus desígnios. É viver o princípio de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as outras formas de riqueza integral vos serão acrescentadas. Esta é a visão completa, o edifício majestoso que podemos construir sobre a fundação da palavra de Deus, utilizando a arquitetura dos princípios do sucesso, energizados pela sinergia divina e cultivados em um mindset de abundância bíblica. Estamos chegando ao final de nossa exploração teórica, mas, espero sinceramente, ao início de uma nova e transformadora jornada prática para cada um de vocês. E para encerrar, quero deixar-lhes um chamado final à ação, um encorajamento para que não apenas admirem este edifício, mas para que comecem hoje mesmo a construí-lo em suas próprias vidas.